Olá, Ismael, tudo bem? Olá, Rodrigo. Mais uma vez estamos nós aqui no nosso podcast. Pois é, nosso podcast Caminhos da Terapia, que tem aí trabalhado ao longo desse ano com questões, né, pertinentes ao universo da psicologia. E hoje, né, Ismael, acho que a gente tem um desafio muito grande, né, tanto para quem trabalha na área da psicologia, mas também para quem procura por terapia, que é justamente pensar o papel da razão e da racionalidade. Até que ponto, né, Ismael, que isso, não vou dizer que determina, mas como isso interfere nas dinâmicas psicológicas, né? Pois é, Rodrigo. Acho que essa questão da racionalidade, né, é talvez aí uma questão ainda que nós vemos no senso comum, né, no jeito das Uhum, pessoas se colocarem às vezes, né? Por exemplo, seja racional, né? Às uhum, vezes aquilo que a gente vê como um diálogo que nós fazemos conosco, né? Tenta manter a razão, como se a razão fosse, digamos assim, o ponto de equilíbrio das pessoas, né? Ter uhum. racionalidade, ser racional, é algo que, digamos assim, seria o norte para um bom estado psicológico, né? Porém, a pergunta é: será que dá para ser racional o tempo todo? Será que a razão se sobrepõe às emoções? São Uhum. questões para a gente discutir hoje no nosso podcast. É verdade, né, Ismael? E lembrando que a galera que está conosco aí nesse podcast pode curtir, compartilhar e também se inscrever, pois nós estamos nas plataformas, né, tanto do Spotify quanto do YouTube. E cada inscrição e compartilhamento é muito importante para nós, porque isso gera, né, um engajamento também dentro dos conteúdos que a gente oferece aqui no podcast Camisa Terapia, né, Ismael? Pois é, e as pessoas elas estão, gradativamente se inteirando mais, sugerindo, comentando e, claro, isso faz com que o nosso podcast pode chegar a partir daí a mais pessoas, né, a mais interessados, cumprindo esse papel que o podcast tem. É isso aí. Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, eu acho que antes da gente falar do papel principal ou secundário da racionalidade, eu acho que é importante contextualizar um pouco essa fixação, né? Como você falou ali na introdução, desse elemento da racionalidade, porque de certa forma, isso está presente não só no dia a dia das pessoas, mas é um objetivo que nós buscamos, né, compreender desde o século XVI, quando a gente entrou nesse campo chamado modernidade. E aí não tem como a gente falar, né, da racionalidade sem recorrer a um filósofo muito importante que foi o René Descartes, porque ele trouxe, né, o centramento da racionalidade no discurso, né, moderno em várias áreas, né, seja na matemática, seja na biologia e também na psicologia, porque a partir dele é que a gente começa a entender os fenômenos modernos disso que a gente vai chamar de racionalidade, né? Não sei se dá para pegar esse gancho aí para a gente começar, né, Ismael? Claro, acho que dá para pegar sim. Descartes é o filósofo, digamos assim, que pelo menos do ponto de vista da evolução, né, dessa ideia da racionalidade ou da Uhum. abrangência mais social dessa ideia da racionalidade, nós vamos encontrar um fundamento no Descartes, na famosa frase, né, penso, logo existo. Ou seja, se penso, eu existo. Se eu tenho Uhum. racionalidade, eu existo. Essa é uma questão, né, Rodrigo, que, claro, se nós pegarmos, por exemplo, as cartilhas
os livros de biologia, por exemplo, que nós estudamos hoje já com algumas alterações, mas ainda muito Uhum. hegemônico, muito forte, a ideia da racionalidade. A pergunta que se faz, por exemplo, né, que diferenciaria os animais dos seres humanos, né, quando Uhum. você vai fazer estudos lá no ensino médio, ensino fundamental, né, qual é a diferença do ser humano para um outro animal? É que o ser humano pensa e o outro animal não. Né? Essa é a explicação que coloca a racionalidade como um diferencial humano. Uhum. Tá? E a gente fala desde então, né, Ismael, de um modelo cartesiano, que eu acho que recebe inúmeras e inúmeras influências. Outra referência muito legal, assim, também, né, Ismael, é o Freud, né, que na virada do século vai fazer um caminho oposto ao do Descartes, né, justamente colocando uma espécie de problematização nessa ideia de racionalidade, né, quer dizer, a racionalidade como um fenômeno de estrutura da nossa vida psíquica, né? E que reflete alguns aspectos ligados ao campo do inconsciente e das emoções. E para fechar essa primeira parte de contextualização, eu acho que um outro autor muito importante é o Michel Foucault, porque o Foucault vai dizer que a razão sempre se sobrepôs às emoções, e isso é um dos maiores equívocos que a gente tem na modernidade. Então, eu acho que esse primeiro panorama aí dá conta, né, de analisar como que a gente vem trabalhando ao longo da história esses conceitos, né, de racionalidade e emoção, né, Ismael? Pois é. Eu diria ainda, Rodrigo, para a gente poder estar na mesma linha de raciocínio que tu colocou, que tu puxou, o quanto que vem, né, sendo questionado, por exemplo, sobretudo na modernidade, a própria noção de religiosidade, né? Quer Uhum, dizer, a fé como oposição à razão, a razão como oposição à fé, aquilo que é, digamos assim, a partir da crença, né? uhum, E aquilo que é a partir da racionalidade lógica, matemática, que vem com Descartes, por exemplo, são questões que a gente precisa considerar, né? uhum, Vai sendo deixado de lado na medida em que a modernidade vai avançando, que a racionalidade vai sendo o elemento central, vai se deixando de lado a coisa mais mitológica, o senso uhum, comum, né? A fé, a uhum, crença, né? Quase que sendo varridos para baixo do tapete, vamos pensar assim, e também as emoções, né? Como você uhum, coloca em Foucault, né? Essa questão de que as emoções elas precisam estar sob o domínio da razão. Então uhum. a gente tem a modernidade constituída. E aí, como eu falei lá no início, Rodrigo, as frases mais comuns são, né? Está na boca das pessoas, no modo como elas organizam suas reflexões. Seja racional, não perca a razão, não é? Não se deixe levar pela emoção. Uhum, A tentativa de se fixar nesse centro que é a racionalidade. Na visão existencial, por exemplo, a gente tem uhum, uma questão importante para se considerar. Nós não falamos em uma racionalidade lógica, que é essa racionalidade cartesiana que vem com Descartes, né? Nós falamos em racionalidades. E uhum, racionalidades são as várias racionalidades, né, que antropologicamente, sociologicamente, a gente começa a entender. Por exemplo, existe uma racionalidade religiosa, existe uma racionalidade científica, existe uma racionalidade cultural de um determinado local, né? uhum. Existem racionalidades as mais diversas. Então, dependendo de qual racionalidade você estiver, você fundamenta suas ações e atitudes a partir daquela racionalidade. E já é uma evolução aí, digamos assim, de pensar não uma racionalidade única, mas racionalidades. E isso mesmo, porque daí a gente sai desse modelo binário, né, de razão e emoção. Eu acho que a gente encontra, e não tem mais como, né, Ismael, no século XXI, pensar a nossa estrutura psicológica como uma espécie de ecossistema, né? Porque a gente acaba integrando, né, elementos da racionalidade e das emoções frente
aos inúmeros desafios que a gente vive. Você trouxe aí os elementos da fé, das experiências de religiosidade, e eu gostaria de trazer uma questão para contribuir, que é também o domínio que nós temos hoje desse modelo de sociedade tecnológica e sociedade digital, aonde a gente percebe como tem se tornado muito difícil fazer esse exercício, né, de racionalizar uma experiência, justamente porque a gente entra num campo que é um campo que estimula a toda hora, né, fatores emocionais. Então, isso leva as pessoas a sofrer, leva as pessoas a cometerem atitudes, né, impulsivas e tudo mais, né? Então, é um reflexo desse momento que a gente vive também, né, Ismael? Pois é. E a psicologia se constituiu assim, né, Rodrigo? Ela foi se constituindo a partir desse elemento da racionalidade, como você muito bem colocou. Uhum, Sobretudo, se for pensar a psicologia, você tem, inicialmente, não apenas a psicologia, mas a psiquiatria e a uhum, psicologia, e o Michel Foucault também coloca isso muito, muito bem, né? O nascimento da clínica, ele vai fazendo essa reflexão toda. Mas tem uma questão importante, né? A ideia de sofrimento psicológico, num primeiro momento, a partir do Descartes, por exemplo, é a ideia da desrazão, né? É a uhum, ideia de que, veja, olha os termos que são usados até hoje, né? Doença mental, uma uhum, doença da mente, da uhum. incapacidade de pensar corretamente, né? Isso. Então você tem, num primeiro momento, essa ideia de que o sofrimento psicológico ou a doença mental, não é? A psicopatologia, a partir daí, é sempre na lógica de uma desrazão, de uma incapacidade de pensar. O sujeito incapaz de pensar é o sujeito adoecido psicologicamente, como Uhum, se a razão fosse o ponto de equilíbrio e o sujeito incapaz de pensar do modo correto, e a gente tem o modo correto de pensar, né? Incapaz de pensar do modo correto, ele vai ser o sujeito adoecido. Ele vai estar constituindo, então, uma patologia, uma psicopatologia. Você vê isso muito forte, sobretudo no início da psicologia, mais voltada para o behaviorismo, para essas estruturas que nós temos, uhum, mas as psicologias humanistas elas vão mexer um pouco com isso, né? uhum, Vão uhum. colocar a ideia da emoção como algo central e não a razão, né? Que muitas vezes, na verdade, a racionalidade vem a reboque das emoções. Isso. Então, as psicologias começam a fazer uma discussão um pouco, digamos assim, não concordando com esse primeiro ponto, né? E Uhum. eu acho que aí a gente tem os elementos que fazem com que a gente comece a pensar uma perspectiva que não dá à razão a centralidade. Eu acho muito legal que você trouxe essa reflexão. E é bem importante destacar isso, porque geralmente a gente vê esses movimentos num contexto psicanalítico, mas a gente esquece de perceber também que eles aconteceram nas perspectivas humanistas, né? Porque o Sartre, lá no início do século XX, já falava sobre a imaginação, né, Ismael? Né? Uhum, Um esboço da teoria das emoções. Então, havia toda uma preocupação em dar um sentido positivo para as emoções, né? Acho que esse sujeito cartesiano, esse sujeito tão é, mecânico, né? Que vai permitir até o aparecimento da psicologia científica, se é que a gente pode usar essa expressão, ele começa a ser cada vez mais problematizado. Por quê? Porque não dá para pensar só dentro dessa linha, né? Racionalidade e irracionalidade, saúde e doença, como se as coisas fossem separadas, né? uhum. Então, acho que são elementos muito importantes porque refletem exatamente essa condição, né, de perceber que tanto a razão quanto a emoção, elas coexistem e habitam o mesmo espaço do nosso imaginário e da nossa percepção de mundo, né, Ismael? Pois é, acho que são foram leituras, né, ou Uhum, compreensões que foram sendo constituídas por outros teóricos, né, como você citou o Sartre,
que vai Uhum. diferenciando, ou pelo menos problematizando cada vez mais, né, essa ideia de uma centralidade da racionalidade. E na Uhum. terapia, Rodrigo, o que a gente percebe no discurso das pessoas é que, veja, é que Descartes se faz muito presente ainda, Uhum. né? As pessoas dizem assim, por exemplo, elas fazem uma argumentação no processo da terapia e depois elas me questionam, por exemplo, não sei se acontece contigo, mas me questionam, Uhum. será que eu não estou louca? Né? Uhum. Nossa, como eu sou doida em pensar assim, como eu sou doido em pensar assim, são falas às vezes até comuns no processo de terapia, como se houvesse um jeito certo de pensar e como se nós tivéssemos que ter essa centralidade. Quando você sai dela, você está adoecendo, Uhum. né? Então, as pessoas ainda dão à racionalidade uma centralidade, como se ela Uhum. fosse capaz de organizar a vida de um jeito saudável, né? Isso. Como se segurar as emoções ou mesmo interromper os processos emocionais fosse aquilo que é mais coerente de se fazer. E basicamente a gente começa a perceber que não é bem assim, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. Quer dizer, não tem como a gente controlar, né? Como se tivesse assim, a gente pudesse falar com a nossa estrutura psicológica, né, Ismael, e falar assim, agora eu vou ser racional, agora eu vou ser emotivo. Acho que não é por aí, né? Eu acho que o caminho é justamente você perceber como um movimento de integração. E aí, Ismael, eu acho que é muito importante frisar isso para as pessoas, né? No século XXI, qual é o melhor, digamos assim, o maior investimento que você pode fazer? É fazer terapia. Porque a terapia é um investimento em você mesmo, para você aprender a caminhar nessa trilha que envolve tanto a racionalidade quanto as emoções, né, Ismael? E acho que Pois é, isso é um movimento importante para todos nós, né? Então eu sempre sim. costumo dizer assim, a prática terapêutica, ela não é para você curar uma doença, né? Mas é para você aprender a se aventurar nesse mundo, né, Ismael? Uhum. O que eu percebo também, Rodrigo, na terapia, que eu acho que é um ponto importante a ser considerado, é Uhum, que não precisamos olhar para a racionalidade em oposição às emoções, né, aos sentimentos. Eu acho uhum, que aí seria o ponto muito de você querer sobrepor a razão em relação às emoções e não dar às emoções, né, o seu devido lugar. Como você falou, as coisas precisam ser vividas de um modo integrado. A gente uhum, não consegue ser tão racional como se nós pudéssemos simplesmente nos separar da emoção, né, e experimentá-la quando a gente quer e não experimentá-la em certos momentos que nós não queremos. Isso é impossível porque nós somos seres tanto racionais quanto emocionais. O que eu vejo, e que aí sim é um elemento que a gente precisa considerar como problemático na racionalidade, é quando você tem uma racionalidade que vai uhum. se distanciando muito das probabilidades mais possíveis da vida. Isso. Então, a racionalidade ela não é ruim na medida em que ela dialoga e é experimentada junto com as emoções. Ela é ruim quando ela se distancia da própria vida, Uhum. da própria existência. Ou seja, quando aquilo que eu penso sobre a vida está muito distante do que a vida é de fato. Essa racionalidade é que é problematizada na terapia, não é? Em que, vou dar um exemplo prático para a gente poder pensar, seria assim, acontece muito em delírios, Uhum. em alguns movimentos, né? Por exemplo, você passa na rua, já aconteceu com pacientes que eu Uhum. tive, você passa na rua e você supõe que alguém ali na rua está ali na rua para perseguir você, por Uhum. exemplo, de pacientes assim, que Uhum. por alguma razão aquela pessoa estava lá para perseguir você, e você começa a ficar aterrorizado com aquilo, Uhum. né? Só que isso se dá num contexto, né? Não é uma noite você sozinho na rua, não. É a pessoa no meio de várias outras pessoas e você caminhando ali, Uhum. né? Então, quando você tem, por exemplo, um tipo de pensamento que ele é muito diferente da realidade mais provável, aí a gente Uhum. tem um problema da racionalidade.
Então, Uhum. a racionalidade eu vejo que ela se complica e tem que ser trabalhada na terapia quando ela coloca para você, né, questões distorcidas sobre a vida. Exatamente, acho muito legal também perceber essa dinâmica, como também eu penso assim, até para as pessoas que estão nos ouvindo em casa, né, ou nos vendo, né, Ismael, que eu acho que é muito legal assim também fazer um exercício prático, que é exatamente o seguinte, olha, em que momento que a racionalidade pode ser uma importante aliada no nosso dia a dia? Quando a gente tem que tomar alguma decisão, né? Uhum, Muitas vezes, né, Ismael, a gente toma decisões impulsivas e mobilizadas por afetos. Quando, na verdade, a gente teria que analisar as probabilidades, entender quais são as consequências, os prós e os contras, para daí tomar as nossas decisões, né? uhum, Então, uhum. acho que isso é muito importante, quer dizer, a racionalidade tem esse valor, tem esse papel. Se Tem, você tomar claro. uma decisão sem ser racional, a chance de dar errado é muito maior, né, Ismael? Isso. Eu acho que esse é o papel da racionalidade, né? Ela ser talvez esse elemento que pondera, né? Uhum. Que organiza, que vê as probabilidades. Tem um caso específico, Rodrigo. Eu, na verdade, eu não vi esse caso. Não sei se você viu, Tá. mas até foi um paciente que me trouxe numa sessão esse caso. Eu não lembro se foi no começo deste ano ou do ano passado, que teve uma pessoa que ela fez o seguinte movimento. Isso deu em jornal e tal, em alguns jornais. Ela apostou na Mega Sena da virada, ela Hum. trabalhava num determinado lugar e ela simplesmente sai desse lugar sem sequer pedir as contas, sem fazer absolutamente nada, e vai para tirar férias em um outro lugar, aluga lá, vai para um Uhum. hotel, vai para não sei o que, enfim, considerando que ela ganharia na Mega Sena. O que acontece é que ela não ganha, e ela tem que arcar com todos os prejuízos de perder o emprego, porque ela abandonou o emprego, né? De ter que pagar as contas das coisas que ela fez achando que ganharia. Então, vamos Uhum. pensar numa racionalidade que te coloca nessa condição, né? De considerar uma probabilidade mínima como a maior probabilidade da sua vida numa aposta de uma mega sena, essa racionalidade é que tem que ser questionada. Por quê? Exatamente. Porque ela coloca você diante da vida, né, de um modo em que você vai se complicar inteiramente na vida. Uhum. Então, eu acho que esse papel que você colocou para a racionalidade, de ponderar, de avaliar, né, de ver qual é a melhor possibilidade e probabilidade para eu tomar decisões, talvez essa seja, digamos assim, esse é o modo correto de você ser racional. Uhum. Exatamente. Por isso que eu falo, né? Se você tem uma decisão importante para tomar na sua vida, sei lá, vamos pensar assim, questão de escolher uma profissão, escolher uma universidade, escolher uma cidade onde você vai trabalhar. É importante que você analise essas questões e eu acho que a terapia tem um papel fundamental nesse processo, porque o Uhum, psicólogo ele pode ser uma espécie de mediador nesse sentido, né? E fazer com que o sujeito saia, né, dos famosos vieses, né, de confirmação e entenda o contraditório nesse processo, né? E que eu acho muito importante para evitar erros, né? Evitar equívocos que os quais levam as pessoas a cometer uma série de problemas. Esse que você falou digamos assim, foi um episódio raro, mas no dia a dia acontecem essas questões, né? Como já aconteceu no processo terapêutico, né? De uma paciente que entrou naquela lógica, né, Ismael? Ah, eu trabalho tanto que eu mereço, eu mereço, eu mereço, e acabou se endividando, né? sim. E Uhum. aí entrou no processo de dívida que ela sofreu muito mais do que aquele sofrimento pelo fato de não de achar que ela merecia uma recompensa diante do seu esforço, né, Ismael? Uhum, uhum. Pois é, eu acho que aí nós estamos falando de um bom uso da racionalidade. Então, a nossa intenção aqui, Rodrigo, né, não é dizer que a racionalidade não precisa ser considerada, ela precisa, Uhum, né? O que não pode a gente entendê-la como alguma coisa que vai conseguir se sobrepor às emoções, nem sempre vai. Às uhum, vezes a ação emocionada vai se sobrepor à racionalidade, mas
a gente pode sim, em vários momentos da vida, parar e pensar melhor sobre as decisões que nós temos que tomar para tomá-las, né? Eu acho que a racionalidade ela tem esse momento de você parar e Exatamente. poder pensar. Agora, no dia a dia, nas decisões mais corriqueiras, naquele momento de agir, você age pela razão, mas também age pela emoção. Isso se Uhum. mistura na prática da vida. Isso. Exatamente. E nunca, né, Ismael, jamais, em hipótese alguma, se arrepender das decisões que tomou. Mas entender por que que tomou é diferente, né? Eu acho que Claro. a coisa de sair também do arrependimento, ela é muito importante, porque também não leva a lugar nenhum, né? Eu acho que a gente precisa perceber assim, olha, pô, eu estava com pressa, acabei tomando uma decisão errada, então da próxima vez eu não preciso ter tanta pressa em tomar uma decisão. Eu posso Hum. ouvir mais, eu posso ouvir melhor, eu posso, sabe, esse exercício de autorreflexão, que ele é muito importante nesse movimento, né, meu cara? Isso aí. Muito bem, Rodrigo. Então, nós fizemos aí algumas boas reflexões sobre, né, o uso da razão, né, a partir aí da modernidade, dessa centralidade da razão, para a gente poder trazer para o nosso ouvinte, que ele nos assiste, uma reflexão um pouco diferente dessa que está por aí, dando a centralidade à razão. Isso mesmo. Lembrando para a galera que a gente, né, precisa aí do apoio de vocês, curtindo, compartilhando e também propondo, né, temas e assuntos para a gente trazer aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. Um grande abraço, Rodrigo, a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Grande abraço, pessoal. Até mais.